Eu sempre acompanhei com muita aflição o crescimento da internet. Aquela coisa assim, pô, eu quero fazer isso. Eu quero que isso aqui cresça, eu quero que isso aqui fique relevante. E já são 10, 11, 12, 13 anos desse negócio. E eu acho que uma das maiores frustrações que eu tenho hoje com a internet brasileira, e é uma das coisas que a gente devia conversar e discutir aqui, é a falta de impacto e a falta de relevância até que a internet brasileira tem. E por favor, eu estou me incluindo nessa. Eu me sinto natural da internet. Mas aí eu dou alguns exemplos. Quando Paris pegou fogo, 2 anos atrás, o ministro do interior, que era o responsável pelo policiamento, era o Nicolas Sarkozy, que atualmente é o presidente francês. O Sarkozy deu uma entrevista num podcast. E foi a primeira vez que um político de peso francês se virou e falou: não, eu tenho uma determinada mensagem, eu tenho que falar com gente jovem, onde que essa turma está? Internet. Sarkozy foi lá e deu uma entrevista no podcast. Agora, em dezembro do ano passado, teve uma grande feira, que é a Le Web, que é a principal feira francesa de discussão de comunicação online, e visitaram essa feira 2 candidatos à presidência, o próprio Sarkozy e o François Bayrou. Eu estou falando do exemplo francês porque todo mundo conhece melhor os exemplos americanos. Aí você tem líder dos republicanos no Senado, que é o Trent Lott, que foi derrubado por blogueiros. Você tem o caso do Dan Rather, que é um jornalista que era âncora da CBS, e do principal jornal da CBS, e foi derrubado pela blogosfera. Você tem agora, semana passada, Alberto Gonzales, que é o ministro da Justiça americano, que foi derrubado, pediu renúncia, vai sair, deixar o cargo agora em setembro, foi derrubado pela blogosfera americana. E essas coisas ainda não acontecem no Brasil. A blogosfera, e não só a blogosfera, como a internet em geral, ainda não tem esse peso no Brasil, embora a blogosfera brasileira seja vasta. E algumas pessoas poderiam argumentar: tudo bem, é vasto, afinal de contas a gente tem 25, talvez 30 milhões de pessoas na internet, tem muita gente, mas é um percentual ainda muito pequeno do país. Mas não é só isso, porque se você for para o Irã, se você for para o Egito, você tem um percentual igualmente pequeno de pessoas blogando, de pessoas online, e, no entanto, lá, a internet é influente o suficiente na divulgação de informação que aquelas 2 ditaduras acham necessário, vez por outra, botar um blogueiro na cadeia. E tem impacto, e tem repercussão, e a maneira como as pessoas se informam. O que acontece no Brasil que isso ainda não se consolidou? A gente tem uma internet importante, a gente tem uma internet grande, a gente tem uma internet ativa. Semana passada, a informação de que brasileiros são a maior comunidade no Messenger do MSN. Você tem, evidentemente, o exemplo do Orkut, você tem o exemplo do Fotolog. Logo que começaram brasileiros estão participando, mas o que acontece e qual é o que está freando esse momento? E eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, mas eu acho que é hora de começarmos a discutir isso, começarmos a tentar explicar e tentar buscar onde está esse futuro. Você falou do MSN, a gente tem aqui o Oswaldo Barbosa de Oliveira, que é presidente do IAB Brasil, que é o Interactive Advertising Bureau, que é uma entidade que congrega as empresas que estão trabalhando com comunicação na internet, com publicidade inclusive, né? E você trabalha também no MSN, né, Oswaldo? Queria te ouvir um pouco sobre esse assunto e um pouco também pela provocação, entre aspas, do Pedro aí. Quer dizer, você acha que a gente está numa espécie de pré-adolescência da internet aqui no Brasil, quer dizer, descobrindo todas as possibilidades do mundo e ao mesmo tempo lidando meio de forma confusa com esse horizonte gigantesco e novo que se abre? Você acha que tem alguma coisa desse tipo? Só para dar um toque para o pessoal que está fazendo perguntas, a gente já vai abrir para as perguntas do público, mas antes eu vou fazer essa primeira rodada, depois eu queria ver o Gilson Schwartz da USP também, depois a gente abre para as perguntas do público, tá? Oswaldo, estamos na pré-adolescência da internet aqui,
o que nós estamos discutindo aqui é uma espécie de espinha da internet, uma acne aqui, o que está acontecendo? Não, acho que não estamos na adolescência da internet, não. A internet aqui no Brasil, se você pensar em números percentuais, pode ser que a penetração não seja tão grande quanto outros países, mas se você pensar em 30 milhões de internautas, aí quase, sei lá, o último número que a gente está falando é 35 a 40 milhões de internautas hoje, isso é comparável a uma população de internautas, tipo Canadá, perto do que é a França. Quer dizer, o número absoluto é grande, e é um número absoluto de pessoas mais classe A, B e C, quer dizer, pessoas que têm uma educação melhor, um perfil demográfico bom. Tá? Uma característica que a internet tem aqui no Brasil, e aí é demonstrado aí pelo sucesso do Orkut, pelo sucesso do Messenger, comparados relativamente aos outros países, é que esse fenômeno de social networking, de comunicação, de interação é muito grande. Tá? Talvez porque aqui no Brasil a internet é um fenômeno basicamente urbano e as pessoas nas cidades não têm uma alternativa de diversão, têm problema de segurança, preferem ficar em casa e aí usam a internet para se expressar, para se comunicar mais relativamente do que os outros países, que vão sair, vão conviver com as pessoas na rua. Então tem esse fenômeno da internet ter essa rede de comunicação de pessoas e de redes sociais. E aí eu retomo um pouco o tema da qualidade, né? Quer dizer, o que é a qualidade da informação? Tá? Sem dúvida, uma parte da qualidade da informação é a marca que está por trás disso. O Estadão é uma marca que, sem dúvida, traz qualidade. Mas não é só a marca que vai dizer o que é qualidade. Para mim, de repente, uma opinião sobre um filme, eu prefiro ouvir de um amigo meu, que eu sei que tem um referencial parecido com o meu, do que ouvir uma crítica de um crítico de cinema no jornal. Tá? Então, tem um pouco do que é relativo da qualidade. E na hora que você você abaixa as barreiras e todo mundo na internet passa a ser um emissor da informação e você pode ter acesso mais rápido a um conteúdo, não necessariamente de uma marca, mas sim de alguém que tem uma opinião, isso passa a ser relevante para mim, tá certo? E isso é refletido nos índices de audiência da internet, onde a gente vê que conteúdos de blog, conteúdos de redes sociais estão aumentando e talvez o conteúdo acessado através das mídias tradicionais da internet não estão aumentando tanto, tá? Então, o que eu acho que esse assunto aqui de responsabilidade e qualidade, ele passa por um processo que eu chamo de seleção natural. Quer dizer, se teu conteúdo é ruim, se o que você escreve é ruim, ninguém vai ver, e ao longo do tempo o seu blog vai morrer. Mas se você passa a ter uma certa relevância, que seja para um grupo pequeno de pessoas, que vai divulgar você para outras pessoas, isso começa a ser grande e a ser relevante, e passa a ter qualidade, talvez um outro parâmetro diferente do que é a qualidade para um jornal, para uma mídia tradicional. Tá? Então, eu não acho que a internet brasileira está na adolescência, eu acho que a internet está bastante madura. Eu acho só que o brasileiro talvez não esteja acostumado a consumir um conteúdo. Eu não tenho os dados, mas não sei se o brasileiro lê jornal na mesma proporção do que lê os países europeus. Então, é por isso que, relativamente, essas redes sociais, a comunicação entre pessoas é mais importante aqui no Brasil, e talvez aí venha a fazer com que os blogs, com que a comunicação desse mundo de pessoas que está criando informação, passe a ser mais relevante e proporcional aqui no Brasil. Wilson, como é que a universidade, supostamente ali os oráculos da USP, estão vendo essa movimentação toda, e essa história que eu falei no começo aqui, que eu acho muito interessante, né, desse mundo em transformação, em reforma, não é mais como era antes e ainda não é como vai ser. Como é que vocês estão lá
com seus chapéus pensadores ali, da USP, lidando com esse momento aí, né? Pô, você falou que não ia segmentar, que somos todos iguais. Agora você me botou num pedestal de tamanho, voltando para o teatro clássico. Alguém falou do teatro clássico, parece que a USP agora ficou com a responsabilidade de trazer o saber consagrado. Mas eu vou assumir, eu vou vestir esse chapéu. Para meu azar, não sei, eu fiquei por último, né? O pessoal em geral disse que o último, não tenho mais o que dizer, todo mundo já falou. Mas para meu azar aqui, eu fiquei por último e fiquei contra todo mundo. Quer dizer, na minha contabilidade está 8-1. Quer dizer, eu acho simpático o Estadão tomar a iniciativa de acalmar os blogueiros aí, né? Digamos, os macacos mais raivosos, né? Mas quero lembrar que tem os bonobos também, né? Que estão na moda agora, que são os macacos mais gentis, amorosos, inclusive super liberais, em vários aspectos, né? Mas, enfim, acho que eu vou incorporar um pouco esse perfil aí que você colocou, da universidade, né? E realmente dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que tem muito lixo mesmo, que o blog e o blogueiro e o mundo dos blogueiros pode potencialmente representar um aumento da quantidade de informação disponível com tremenda baixa de qualidade ou baixa de relevância. Então, realmente, quer dizer, o que adianta ter 5.000 blogueiros se está todo mundo um macaqueando o outro? Uns mais bonobos, outros mais chimpanzés, mas, realmente, o que tem de bom? O que tem de qualidade? Então, eu não quero ficar assim muito conservador, né? Não, bom é só o que vem com aquela certificação universitária, etc. Mas o fato é que a existência de redes sociais, óbvio que não é uma novidade tecnológica, né? Toda a sociedade é uma rede, todo agrupamento humano implica. A máfia já é uma rede social. Então, acho que hoje tem uma certa mistificação, né, da rede. Aí começa a ter uns pleonasmos, rede social, e parece que a gente está criando algo muito novo, quando eu acho que, em boa medida, e aí o Estadão está certo, e tem mais que descer o cacete nesse mundo da blogosfera, porque de fato tem muita porcaria. E nós, do ponto de vista da universidade, onde o fundamental é a qualidade do conteúdo, eu pessoalmente acho ótimo que venha uma campanha e dizer, olha, cuidado, porque realmente você pode comprar gato por lebre. Vou dar como exemplo acadêmico, para não dizer que eu estou sendo assim um professoral demais, fiz aí como professor parte da banca do mestrado do Lorival Santana, que é um dos grandes jornalistas brasileiros, né? Já fez aí inúmeros trabalhos no Estadão, foi meu aluno também lá na USP, né? E eu tive esse privilégio de participar da banca de mestrado do Lorival Santana, trabalho até que já foi comentado, já saíram resenhas aí, é um mestrado, não foi publicado ainda, acho que vai sair em livro, mas ele realmente, a partir de pesquisas feitas pelo próprio Grupo Estado, desenvolve, então, nesse mestrado, uma análise dos limites das fronteiras do jornalismo. O que vai acontecer com os jornais, com o advento do digital? E usa assim, uma pesquisa muito aprofundada, estou dizendo isso aqui porque já é público, quer dizer, foi defendido como mestrado, é conhecimento público, mas ele realmente aproveitou uma pesquisa muito aprofundada, bastante séria, com uma amostra muito grande de leitores e de leitores de internet, etc., para descobrir, afinal, para onde iria o jornalismo, vai acabar o jornal, não vai acabar o jornal. Qual é a conclusão da pesquisa e que o Lorival Santana estabelece nesse trabalho como uma das conclusões dele, não é minha, mas eu aprovei. Ele diz o seguinte, olha, as pesquisas mostram que os leitores querem, de alguma maneira, aquela credibilidade, confiança, responsabilidade que, queiramos ou não, ainda está associada, talvez no inconsciente coletivo, ao papel. E ao papel jornal. Então, eu vou aqui puxar o freio, dar um cavalo de pau, dizer, ó, gente, eu acho que é tudo ao contrário. Ou seja, de fato, existe um risco, um potencial de virar uma grande lixolândia, com um monte de gente falando, enfim, o nome do papagaio e a fotografia do cachorro e as suas últimas férias em Florianópolis, o que é muito interessante, mas não tem nada de novo. Como você disse, não vamos nos apegar ao suporte. Quer dizer, se hoje você põe sua foto no digital, e antes era um diário que você guardava embaixo da cama, do ponto de vista da qualidade, da relevância dessa informação, não faz a menor diferença. Realmente não faz.
né? Porque quantas pessoas vão ler o seu fotolog com as fotos do seu papagaio? Talvez tantas quantas aquelas que você teve a coragem ou a ousadia de, digamos, revelar o teu diário. Então, eu começaria, digamos assim, fazendo essa provocação também. Vamos ver, vamos esquentar mais, está todo mundo muito mineiro, bonzinho, não, tudo bem, tudo vale, todo mundo é emissor, todo mundo é receptor. Eu digo o seguinte, primeiro, não é assim, realmente a blogosfera tem muito lixo, e eu acho que a gente tem que separar o que é espaço público do que é opinião pública. A construção do espaço público, ela não para de evoluir, ainda bem, ao longo do capitalismo, né? Quer dizer, o privado, a acumulação de capital, o investimento, as empresas, dependem de um espaço público, né? Então a gente não vai ter o prédio aqui, aliás, está no caminho para essa região da cidade, estava observando isso, né? Quer dizer, como está faltando espaço público nessa grande concentração de prédios, tanto é que você não consegue andar de carro, porque não há vias públicas suficientes para atender uma região onde os prédios se multiplicaram numa velocidade muito grande. Parecido com o que acontece na blogosfera. Eu acho que cresceu muito a quantidade de habitantes dessa região, e o problema é exatamente análogo ao de uma cidade, por isso que eu gosto de comparar o digital com o real. Né? Quer dizer, aqui tem um monte de prédios lindos, maravilhosos nessa região, mas não dá para andar porque faltam vias públicas. Na blogosfera, a mesma coisa, o espaço público está lá, mas a opinião pública, ou seja, você realmente, como o Pedro mencionou, atingir esse nível de relevância na informação que socialmente é estabelecido, isso aqui realmente está faltando. E eu não acho que a proliferação quantitativa de informação, mesmo que seja de um monte de anônimos, vai contribuir necessariamente, pelo aumento da quantidade, pelo aumento de emissores, para o surgimento da opinião pública. E só para concluir essa primeira rodada, eu acho que está faltando receptor. O Paulo falou, todo mundo hoje é emissor. Que bom, mas como é que é mesmo ser receptor? Né? E ontem a gente fez um evento lá, comemorando, inclusive, os 7 anos da Cidade do Conhecimento, e logo na abertura, o professor Cedirano, que é pró-reitor de Cultura e Extensão lá da USP, ele lembrou de palestras que foram proferidas por grandes nomes, como Otávio Ianni e Antônio Cândido, e ele contando, né, que essas palestras foram escritas todas em máquina de escrever, porque Antônio Cândido e Otávio Ianni são muito anteriores à internet. E ele contando de palestras que ele assistiu, desses professores, que foram aplaudidas durante 5, 6 minutos de pé. Quem não teve essa experiência, perdeu. Quem não conseguir chegar nessa experiência de ouvir o que é um grande mestre, um grande professor ou um grande jornalista, vai perder, porque não vai encontrar isso no blog que fala do nome do papagaio nas férias em Florianópolis. Posso fazer a interrupção, já que ele vestiu o chapéu do intelectual, eu vou vestir o chapéu da central de blogs. E pegar o gancho, né? Boa, que a gente está indo muito bonzinho, né? Acendeu aí. Não, é porque tem muito lixo na blogosfera, sim. Não, no mundo tem muito lixo. Não, no mundo. Tem muito lixo na internet em tudo quanto é lugar, né? Mas, por um acaso, a campanha falava exclusivamente dos blogs. Deixa eu só fazer uma questão técnica, a gente está falando muito perto do microfone. Tá. Se afastar um pouquinho, assim, mais ou menos um palmo aqui, que tá bom. Vamos afastando, porque conforme vai esquentando, se a gente for acompanhar a trajetória da blogosfera no Brasil, ela tem um problema sério da forma como ela foi colocada inicialmente aqui no Brasil, da forma como ela foi colocada inicialmente em outros países. O primeiro jornal que noticiou a blogosfera no Brasil falou Nova Febre na Internet, Diário de Adolescentes. Nesse momento, todo mundo que estava construindo um blog, que não tinha nenhum adolescente falando papagaio, nesse momento a blogosfera no Brasil foi invadida por gente falando papagaio, por gente contando do caroço de azeitona que prendeu no buraco do dente, coisa completamente irrelevante. Então, eu não estou discordando de você, aumentou a quantidade de informação e a blogosfera virou um lixo, virou um caos. Nesse tempo, graças a Deus, meu trabalho era análise de sistemas, gerente de sistemas, tinha uma carreira dentro da área de tecnologia e não dependia de blog. E aí veio uma grande, o que eu considero a salvação da blogosfera no Brasil. Né? Apesar de ter esse processo que parecia talvez irreversível, quando o Orkut virou uma febre no Brasil, todo mundo que tem o fotolog lá, o que o meu cachorro fez hoje de manhã na porta da minha casa, ou a topada que eu dei no dedão hoje de manhã, passou a falar disso dentro do Orkut.
E não estou dizendo também, generalizando, que no Orkut não tem. Tem comunidades no Orkut que estão discutindo assuntos de forma séria, mas isso é menos de 1% das comunidades que estão lá dentro. As grandes milhares de comunidades no Orkut estão lá, as pessoas se degladiando por assuntos banais, contando coisas irrisórias que só interessam o cotidiano de cada um. Quer dizer, é interessante, como você falou, eu tenho meu álbum de fotografias em casa da minha família, é interessante para o pessoal da minha família. No Orkut, aquilo é interessante para um círculo mais íntimo, né? Não é interessante para todo mundo. Quer dizer, então esse pessoal que tinha um blog irrelevante tem abandonado o blog e tem voltado a ficar nos blogs apenas quem tem alguma coisa para dizer. Porque, como você falou, tem muita emissora, está faltando receptor. Receptor de qualidade também. Sim, antigamente a gente tinha uma figura de emissor, que era o cara que, por exemplo, queria fazer um fanzine. E ele tinha um alcance limitado e ele tinha que tirar dinheiro do próprio bolso para imprimir alguma coisa. E muitas vezes um cara que tinha uma ideia bacana para colocar no papel, ele conseguia um público e muitas vezes esse negócio não ia muito adiante por questões de escala, questões financeiras. Com a internet, você podendo ser emissor, com o blog, por exemplo, você poderia fazer isso de outras manifestações dentro da internet, você resolveu o problema de escala, porque quando você coloca na rede, todo mundo pode ver aquilo ali. E você resolveu o problema de investimento, porque o custo hoje para você começar um blog, numa ferramenta gratuita, ele é zero. Posso discordar de novo? Sim, por favor. Porque ele tem uma formação de economia. Então, investimento não é só uma questão de custo, é uma questão de retorno. Então, quer dizer, se você gasta o seu tempo, a eletricidade ou a taxa para ter o acesso à internet, você está gastando. Sim. Você está dizendo, tudo bem, o custo é baixo, o custo está caindo, é verdade, mas e o retorno? Então, o Você retorno... falou, ainda bem que você não dependia do blog para viver. A diferença é que de 2005 para cá eu dependo. E eu faturo com o blog mais do que o salário de um gerente de sistemas. Eu faturo com o blog o suficiente para manter a minha vida, meu padrão de vida, para estar pagando o financiamento da minha casa, tem carro, tem um padrão de vida razoável. Né? E, quer dizer, mas eu só pude começar isso porque era um investimento baixo. Mas eu estou investindo meu tempo e eu tive um retorno desse investimento. Agora, não digo que todo blog, ele tem que ser, a orientação desse blog tem que ser, vou ganhar dinheiro com isso, é um novo business, como tem muita gente vendendo. Hoje caiu na minha, semana caiu no meu desktop um evento, blog 2.0, construa a nova ordem na internet, e já tem gente querendo caçar níqueis com esse blog. Né? E a gente também está minimalizando o blog como veículo de comunicação. Quando o blog é uma expressão cultural. Eu posso fazer um blog de crônicas. Existe muito blog bom na internet, de crônicas. Né? A gente tinha no mínimo alguns blogs que eram de crônicas. A gente tinha no mínimo blog que fazia jornalismo, porque é escrito por jornalistas. E tem aquela grande confusão de blogs versus jornalismo, e eu defendo que blog é jornalismo quando é feito por jornalistas. Ponto final. Se eu estou emitindo a minha opinião, é opinião pública. Não, então existe uma grande confusão porque não existe uma ordenação. Então quando a gente poderia ter vindo aí da mídia tradicional, que tinha o direito à palavra até então, era somente dela, ela coloca como diário de adolescente. Quando a gente vem das instituições de ensino, que generaliza como lixo. E quando a gente tem, depois que o blog começa a melhorar um pouco, uma campanha que taxa o leitor de imbecil, porque não diferencia um blog de um ser humano de um macaco, e blog em geral é um macaco copiando e colando, então esse tipo de generalização ele freia novamente e a gente não consegue atingir níveis como a gente tem hoje na França e nos Estados Unidos, onde os blogs são respeitados, e que as pessoas não querem fazer a coisa séria, que teria um assunto que talvez estivesse mudando os rumos políticos do país, que acontece nos Estados Unidos, que acontece na França, isso é freado aqui no Brasil, da forma como os diferentes suportes estão olhando para esse canal. Então, é uma hora de começar a olhar o blogosfera de uma forma diferente. Se você me permite, o espaço não são os meios de comunicação, não é a sociedade, não é... A relevância se ganha tomando ela. Com certeza. Tomando ela, produzindo. Não existe uma grande conspiração para fazer com que a Wikipédia em português seja menos relevante. Se tivesse uma conspiração, não estava aqui. Eu estou fazendo justamente o que você está dizendo. Estou O que eu pegando estou espaço querendo, para aproveitar. o que eu estou tentando dizer é o seguinte, eu também não sei se eu concordo com sua diferenciação. Não, o blog de informação é o blog feito por jornalista. Não, o blog que é jornalismo. O blog de informação pode ser feito por qualquer profissional que tem conhecimento. O termo, a definição legal de jornalismo talvez seja o sujeito que foi para uma faculdade de comunicação, isso desde 70 e poucos, mas isso não quer dizer que na história seja assim.
Até porque o jornalismo, como a gente o conhece, é uma invenção do século XX, entendeu? E, no entanto, sempre houve pessoas que, escrevendo, causaram algum tipo de impacto E como eu não sou na jornalista, sociedade. e geralmente jornalista gosta de bater nessa tecla, eu prefiro Sim, mas definir como blog informativo, sair dessa seara de jornalismo. Só porque, no momento, a gente tem uma grande mídia constituída e você tem jornais importantes, televisões importantes e tudo mais, isso é como a história dá no momento. Sim. Vai ser diferente Até no porque os futuro. jornais estão cada vez menos importantes pela tiragem que eles estão conseguindo. Bem, o alcance dos jornais certamente é menor hoje do que já foi 10 anos atrás, que era menor do que 10 anos antes. Você tem um decrescimento ao longo de todo o século XX, se você vai olhar o gráfico. A questão é certamente mais complicada. Aqui no Brasil você tem o crescimento dos jornais populares. Independentemente disso, a questão é a seguinte: uma coisa não vai mudar. A coisa que não vai mudar é que veículos de comunicação que têm por trás pessoas que pensam, pessoas que buscam informação, analisam essa informação, comunicam isso, vão continuar modificando de alguma forma a sociedade e interferindo na maneira como a sociedade se pensa, na maneira como a sociedade se governa. Fatalmente, isso vai estar acontecendo na internet. Eu acho que é o momento de classificar Agora, como veículo de comunicação, sem segmentar. Isso. Eu ia fazer exatamente esse raciocínio agora. Eu acho que existe inclusive um dos irados e-mails que eu recebi era "agora é guerra", né? Eu acho que a gente tem muito Nova mais a mídia ganhar, versus... Eu acho que essa divisão é uma estupidez, isso não existe. Porque, como você falou, são plataformas. Pegando a carona no Pedro, a questão da circulação não é o critério mais importante que existe hoje sobre o alcance da informação. Continua sendo a capacidade das pessoas crerem, acreditarem, confiarem naquela informação para pautar suas decisões do dia a dia. Esse ingrediente, essa virtude, ela vai continuar pautando a informação e vai continuar e vai permear tanto os meios online quanto os meios offline, que também é uma definição que vai deixar de existir. Eu lembro, há 3 anos atrás, tinha um vídeo muito bem feito na internet que defendia a ideia que os veículos tradicionais não iam sobreviver ao ambiente de informação, de notícia, jornalístico da internet. E aí, 15 dias depois, apareceu um outro vídeo sensacional falando que quando os veículos tradicionais entrassem na internet, ia entrar com um histórico, uma herança tão grande que ia sufocar todas as tentativas novas. Isso é uma grande bobagem. Porque a Arianna Huffington, ela existe, ela passou a existir, não na web, ela passou a existir no dia a dia das pessoas, assim como o Estadão. Eu posso ler o blog do Góes, mas eu não vou deixar de ler o Pisa Nunca, que eu acho fantástico. Poder de influenciar, de pautar, de organizar teu pensamento, e eu acho que isso, a patinada que pode existir no Brasil, é uma patinada da sociedade, porque esses caras que caíram, a blogosfera derrubou, acho que é um poder, é uma tremenda uma responsa. Eles caíram porque eles estavam no país deles. Há anos atrás, um ministro francês foi pego com a boca na botija numa corrupção lá de $100 mil. O cara deu um tiro na cabeça. Quer dizer, essas coisas em outros países têm um peso que aqui devia ter. A capacidade de mobilização da sociedade, a capacidade de indignação, a capacidade das pessoas seguirem gente, nós precisamos refazer isso aqui. Seguirem grandes blogueiros, seguirem grandes jornais, seguirem grandes revistas, grandes pessoas. Ednei, deixa eu pegar aqui a bola um pouquinho, para a gente fazer as pessoas participarem, senão não adianta, né, a gente estar na internet, etc, e ninguém... Mas quero fazer uma observação em cima do que o Gilson falou.
confirmando, inclusive, quer dizer, tem muito lixo, sim, mas se você pegar os cenários da suposta mídia convencional, não é muito diferente o painel, né? Quando eu comecei a fazer revista, acho que tinham 2.000 revistas que você podia chamar de revistas aqui no Brasil. Hoje, se não me engano, são cerca de 7.000 títulos, e se você for olhar, talvez dê para dizer algo parecido com o que você disse com relação à blogosfera. Por quê? Porque falta qualidade também no receptor. Eu não sei os porquês, mas acho que falta qualidade no receptor, acho que falta qualidade, acho que talvez a nossa sociedade esteja num processo de amadurecimento ainda e tal, mas o fato é que se você for olhar para as televisões, né, hoje quase todo mundo aí que está presente aqui, que provavelmente está nos acompanhando pela TV Estadão, tem acesso aos canais a cabo, né, são dezenas, talvez centenas, se você tiver 2 ou 3 operadoras. E quem nunca passou pela situação de zapear e não achar nada, né? Nada relevante, pelo menos para ele mesmo. Então, não sei se a gente está falando de um problema localizado ou num suporte, ou se nós estamos falando de um problema, talvez mundial, né, de excesso de lixo e de uma necessidade de uma revolução nesse sentido. Mas vamos deixar o pessoal que está aqui e que também está nos acompanhando pelo site do Estadão, pelo portal do Estadão, né? Tem uma pergunta aqui do Bob Volheim, que está aqui na plateia, da Six Pix. Ele pergunta, para quem quiser responder, eu queria que um dos blogueiros respondesse, que é o seguinte: quando um blogueiro vende um post, ou seja, recebe para publicar uma notícia, ele não vira um barão da mídia, manipulando a opinião pública igual ao Chateaubriand? A blogosfera democratiza ou reproduz e potencializa o poder do dono de mídia? Quer responder, Carlos? Aí só tem que fazer um esclarecimento. Ele não recebe para publicar aquela notícia, não a notícia paga. Ele recebe para publicar publicidade em geral, é isso? Notícia paga, Você quis dizer o quê? A notícia paga? Pode falar. Ah, ele quis dizer a notícia paga. Eu diria que responder. Notícia paga, inclusive. E na notícia Você sente um pequeno Chateaubriand? Na notícia paga tinha críticas, inclusive. Eu acho que é o seguinte, a gente vai ter... A gente está lidando com pessoas, acima de tudo. Então, assim, não adianta defender a blogosfera, os blogs, como se fosse uma coisa romantizada. A gente vai ter, fazendo blog, gente de todo tipo. Gente para espalhar boato, gente para falar do papagaio. A gente vai ter lá gente lá querendo falar dentro da sua ética, algo inabalável, invendível. E tem gente aqui está passando a viver de blogs e precisa ter um retorno do seu investimento. Do mesmo jeito que o jornal faz um informe publicitário, o blog também pode fazer um informe publicitário, funciona da mesma maneira. Porque, assim, uma questão que o Gilson falou, que eu acho que é o motivo disso tudo que está acontecendo, que é a generalização, né? Eu concordo plenamente, concordo até com a campanha do Estadão de falar que a maior parte é lixo, e os próprios blogueiros têm consciência disso, são os primeiros a combater esse tipo de lixo e afirmar que, caramba, a gente está aqui tentando fazer conteúdo de qualidade, mas você tem mais 100 fazendo conteúdo que é lixo, que isso é o papagaio, o cara que foi viajar. Só que quando a gente fala dessa maneira, parece que são todos. Quando eu falei da campanha no meu blog, foi essa sensação que eu tive, assim, que eu concordo com a campanha em falar que tem muito lixo na internet, mas ela fala de uma maneira como se fossem todos, e foi mais ou menos o que você falou agora, disso. Parece que são todos os blogs que são lixo, e não são. Sei lá, tudo bem, a porcentagem é mínima, 5% dos blogs no mundo, no Brasil, são realmente relevantes no conteúdo de qualidade. Só que tem gente nesse meio, como até o próprio Paulo falou, que acontece na mídia tradicional também. Você tem muito lixo, mas você tem o pessoal relevante aí no meio. Eu acho que não é o problema, não é a mídia em si, né? Não é a plataforma que vai determinar o que é relevante ou não. É o conteúdo. Exatamente. Deixa, se vocês me permitem fazer uma interferência, só que aí o jornalista dentro de mim... Eu quero blogueiro dentro de você. Já entra o blogueiro, mas... Quando um jornal faz um informe publicitário, ele está com idealmente, mas isso é o que dita a ética jornalística. A gente depois pode até discutir se essa ética pode... Precisa lembrar, desculpa, vou fazer um parênteses, precisa lembrar o seguinte, da mesma forma que eu acho complicado falar os blogueiros, como se existisse um ser... Você tem toda a razão. Né? Os jornais, tem jornal, os jornais, a revista, imagina, de você todo sabe tipo. Tão bem quanto eu, né, que certos jornais fazem por aí. Por isso que eu fiz a salvaguarda, idealmente. Mas deixando claro que não há dúvidas do ponto de vista ético. Os blogueiros que têm pautado... Pera um instantinho. No rodapé do... Tudo bem, só que você não...
você não é pago para escrever sobre o assunto. Seu editor pode decidir que você tem que escrever sobre o assunto. Seu diretor pode decidir que você deve, determinado assunto tem... O anunciante não decide sobre o que você vai escrever. Ele pode, sim, comprar espaço no jornal. Aí vem com quadro, com um outro tom de fundo, uma outra fonte. É extremamente claro e aquilo é enviado pela agência. Agora, a blogosfera tem um problema de escala, que é um problema que, ao longo do século XX, foi resolvido nas empresas jornalísticas. Você conseguiu construir isso quando você conseguiu ter um tamanho tal que você podia conseguir fazer uma divisão que a gente chama de a divisão entre igreja e Estado, que tem um comercial de um lado, tem o conteúdo ou a redação do outro. No momento que você conseguiu estabelecer e sustentar essa divisão, você conseguiu se virar para o seu leitor e falar, olha, aqui tem anúncio, aqui tem conteúdo, você pode confiar, ninguém está influenciando aqui. Eu sei que a blogosfera não tem condições de fazer isso ainda, e acho que um dia vai conseguir fazer. Mas é importante para o leitor ter essa diferença e saber que nenhum centavo, nenhum $1000, ou nenhuma quantidade de dinheiro vai fazer com que você se sente para escrever sobre um assunto. O blogueiro que está se pautando pela credibilidade, ele vende o espaço e não a opinião dele. E existe, quando o cara procura um blog, quer dizer, um anunciante está procurando um blog, tem uma diferença seguinte: geralmente ele está procurando um blog de um especialista no assunto. E ele pede um review, uma avaliação do serviço do produto dele. No jornal, se isso fosse acontecer, o jornalista está fazendo um release. Ele vai colher as informações e organizar aquele informe no release, porque não é especialista no assunto. Então a gente tem um tipo de interferência aí na comunicação do blog, diferente da interferência que é na comunicação do jornal. Então, agora, vai ter cara vendendo e não avisando o seu leitor? Vai. Só que tem muito blog hoje que coloca a nota no rodapé. Assim como você tem também jornais e revistas que fazem isso inclusive, sem comunicação. Do eminente publisher Renan Calheiros, né? Por exemplo, você lembrou um ótimo exemplo. Agora, o problema não é o jornal, o problema não é o blogueiro, o problema não é o suporte. O problema é, se você quer ganhar credibilidade, o cara quer saber que você está se pautando por si mesmo, entendeu? Você não está se pautando... Isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Paulinho Uda para o João Live, que acho que tem a ver com essa história toda aqui, que é o seguinte: depois da campanha para o Estadão, a visão da Talent sobre o blog mudou ou não? É uma resposta composta, né? A bandeira que a Talent defende para o Estadão há muito tempo é a bandeira da credibilidade, que a gente estava falando aqui. Não é uma questão da internet, da web. É uma questão da vida moderna. Você falar se a internet é boa ou ruim é que nem dizer se a humanidade é boa ou ruim. A humanidade é inevitável, a web é inevitável também. Então, eu acho que a intenção é sempre depurar, fazer com que as pessoas procurem melhor e melhor informação. Eu não tenho muitas referências ainda de blog no Brasil que eu faça questão de ler, né? Mas eu quero ter. Faço muita questão de ter. Associados vindos de jornais, revistas, televisão, grandes grupos de comunicação ou pessoas físicas que estão fazendo em casa. Eu acho que isso só faz bem. Tem uma pergunta aqui da Ana Lúcia Araújo, de São Paulo, para o Ednei. Como é que você vê o futuro e a sustentabilidade dos blogs? O que você acha que acontece? Qual é a próxima cena desse filme? Eu acredito que os blogs, eles têm que, como eu falei, a gente não pode reduzir blog a falta de sustentabilidade. Né? A gente não pode reduzir blog a... Tem duas formas de pensar em sustentabilidade. Né? Uma é o formato, se manter viável, as pessoas continuarem utilizando esse formato. Outra, o cara vai dedicar o tempo dele livre para fazer um blog e ele vai ter um retorno disso. Então, falta ainda muito credibilidade nos blogs. E o principal culpado disso é a blogosfera. Eu escrevi recentemente sobre o assunto. Você entra num blog,
você não acha quem é o autor do blog. E antes de você ouvir alguém, a primeira das coisas que você quer saber é quem é aquela pessoa, no que ela trabalha, um pouco do background dela para avaliar. E você entra no blog e não tem quem é a pessoa. Você lê a notícia e você vê que aquilo ali ele colheu diversas informações. E na internet, por exemplo, você vai fazer uma matéria para a TV, você vai lá, filma, entrevista alguém, você está no local, leva aquelas evidências para a TV. No blog, as evidências geralmente são tiradas da internet. Ainda falta, a gente estava batendo papo com o Pedro, ainda falta aquele cara que vai lá na blogosfera. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver para garantir a sustentabilidade, inclusive, desse meio. É o cara que vai colher em primeira mão, filmar, tirar foto, mas geralmente ele faz um apanhado do que ele acha online e ele escreve sobre uma tendência que ele acredita que é com a conclusão daquilo. E ele não coloca os links. Onde ele leu cada coisa. Ele lê isso num blog estrangeiro, ele lê num fórum, ele lê numa comunidade no Orkut, ele pega numa lista de discussão. Então, tem um blogueiro que, quem coloca isso, está ganhando a credibilidade do leitor. Eu sei quem é o cara, de onde ele concluiu aquele raciocínio, eu posso voltar atrás e discordar dele, começar um debate, e essa comunidade que se forma no blog dele, o debate em torno daquele assunto, o pessoal discordando, concordando, estendendo aquilo que ele começou, faz com que ele atraia leitores, com que ele ganhe audiência e que ele comece a ser um veículo relevante, que ele comece a ter um espaço onde ele vai poder se dedicar àquilo ali, por exemplo, no tempo integral. Então, a sustentabilidade depende um pouco do pessoal que quer levar a coisa a sério, começar a aprender um pouco mais aí, a escrever melhor. Né? Tem gente eu leio o blog, eu vejo um monte de erro de português, eu paro, não consigo continuar lendo aquilo ali. Então, depende do pessoal pensar de forma mais profissional. Quer dizer, eu estou produzindo um veículo, preciso escrever, cuidar do design, e muitas vezes, como eu não tenho blogueiros que conhecem tanto a parte técnica quanto especialista em conteúdo, acredito que algumas vezes vão ter que se juntar um pequeno grupo de pessoas. A gente tem no Sedentário, tem 5 pessoas diferentes. Então, em grupos, talvez consigam ter veículos mais consistentes. Eu queria comentar uma coisa a respeito de sustentabilidade. Da mesma forma que foram removidas as barreiras para você se tornar um produtor de conteúdo, ou um editor, ou um barão de mídia, como falaram aqui, quer dizer, hoje com pouco investimento você pode fazer isso, também foram removidas as barreiras, estão sendo removidas as barreiras comerciais. Quer dizer, para você ter uma editora, uma empresa de mídia, você tinha que ter o lado comercial também, de atrair anunciantes para conseguir sustentar o seu conteúdo. Isso continua existindo, e na internet isso está ficando mais fácil. Quer dizer, você pode ter o teu blog fazendo parte de uma rede de sites, e vai ter alguém que vai estar vendendo a publicidade, que vai entrar no seu site e você vai ganhar proporcional à audiência que você gera. Tá? Então, eu acho que do ponto de vista desse movimento crescer, eu acho que vai aumentar ainda. Quer dizer, você vai ter possibilidade de ter uma qualidade discutível e o cara fazendo receita. Tá? Porque tem alguém que vendeu publicidade que aparece no site ou no blog dele, tá certo? Então, o que eu acho que, quer dizer, não adianta a gente ficar discutindo se isso é bom, se é ruim, isso é o que acontece. Cabe a gente, cada um na sua área, ver como a gente pode fazer destes movimentos algo relevante para o que a gente se propõe a fazer. Quer dizer, como é que uma empresa de mídia tradicional, um jornal, deve se apropriar dessa linguagem, dessa agilidade, para atingir um novo leitor ou para conseguir uma audiência, sem perder a qualidade. E eu acho que isso a gente está falando de jornal, eu acho que isso vai acontecer com TV. Quer dizer, hoje, alguns anos atrás, eu não tinha TV a cabo, eu tinha 5 canais, porque eu tinha um espectro que só me possibilitava assistir 5 canais. Hoje eu já posso ter 100 canais na TV. Amanhã eu posso, ou já posso hoje pela internet, ter infinitos canais. A gente vai começar a ver um movimento também de ter o canal de televisão do fulano, que tem uma programação, que vai mostrar a azeitona, vai mostrar o papagaio, ou eventualmente vai mostrar alguma coisa relevante. Tá? O bom da internet é que a internet ela não é uma mídia contra as outras, ela complementa o jornal, complementa a TV, complementa a revista, e isso vai acabar esse debate. Quer dizer, o jornal vai acabar? O jornal vai se modificar, tá? E usar a internet de uma forma para complementar a agilidade, a linguagem que é necessária. Tem uma pergunta aqui do Fernando Belentani.
Ele diz o seguinte, uma provocaçãozinha aqui, que é a seguinte: será que a campanha publicitária que iniciou o debate é mesmo ofensiva ou atingiu em cheio um ponto delicado e frágil do chamado novo modelo? Quem quer responder? Acho que devia ser um dos blogueiros aí. Bruna está quietinha aí, não falou nada. Bruna, quer tentar aqui? O que você acha? Quer dizer, essa campanha teria atingido, na verdade, um calcanhar de Aquiles dos blogs, essa coisa do excesso de players duvidosos que o Ednei falou, quer dizer, de muita gente fazendo porcaria no mesmo, entre aspas, no mesmo suporte de gente legal que está fazendo coisas bacanas? Eu concordo, tem mesmo bastante porcaria na internet, mas vai também do leitor selecionar o que ele vai ler. Qualidade do receptor, que o Gilson falou. Sim, e o que pegou mais assim nessa campanha foi a generalização, e que tem algumas pessoas que, por exemplo, eu estudo, eu trabalho, tenho minha vida social, minha vida familiar, tudo, e todo dia eu quero sentar para escrever, porque eu gosto de escrever, porque eu tenho alguma coisa para falar e eu acho importante, e eu tenho um público que espera. Então, eu tenho que separar um tempo nesse emaranhado de coisa que eu faço para escrever. E não é simplesmente sentar e escrever. Isso leva um tempo. Você pesquisa, você entra em diversos lugares, você formula o que você quer escrever. E a partir do momento que chega alguém e fala, não, blog é tudo uma merda, assim, tipo, não tudo, mas generaliza, não que você só copie e cole, mas parece que aquilo tudo que você está tentando construir, aquele preconceito de mostrar, você chega numa rodinha e fala, não, mas eu tenho um blog, as pessoas ainda têm essa visão de diário de internet, acham, tá, você escreve sobre o que você fez em casa, entendeu? É esse lance. Não é que pegou no calcanhar, é mais um negócio, puta, quando a gente vai mostrar para alguém que a gente quer fazer um negócio legal e está levando a sério, e as pessoas não estão percebendo isso. Eu quero fazer um reparo só, que embora eu admito que possa ter algum ponto crítico na campanha, mas de maneira nenhuma a campanha, acho que isso é muito claro para quem vê, que tentou, principalmente de um jeito agressivo desses, desfazer qualquer imagem de blogueiro, como a Bruna se referiu. Assim, que nem o Livre deixou claro, a campanha era uma forma bem-humorada. O problema é que quando você faz piada de português, o português não acha graça. Então foi isso que aconteceu, né, com a blogosfera. Deixa até para a gente sair um pouco da blogosfera e começar a pensar um pouco em internet em geral. Tem essa discussão que eu acho interessante, eu acho que de certa forma acontece sim, que é a internet cria um leitor mais crítico, porque afinal de contas ele não está apenas lendo o jornal, ou a revista, ou a televisão, os grandes meios de massa, que meio que treinam o cara a não duvidar. Não, a internet, de fato, fica te pregando tantas peças que você começa a duvidar. Isso produz um leitor de melhor qualidade, sim. Mas eu acho que tem coisas além que os leitores e todas as pessoas que usam a internet, às vezes, não param para pensar. Mesmo quando acham que estão sendo críticos, começam a comprar seleções sem perceber que houve uma seleção de conteúdo e sem questionar quais são do que eu estou falando? Estou falando do Google. Quando você entra no Google e faz uma busca, aquele sistema de busca te apresenta um determinado número de respostas e páginas. Com muita frequência, dependendo do tipo de coisa que você procura, um dos 3, 4 primeiros links é um link da Wikipedia. O Google faz, de certa forma, com que a Wikipedia vire uma das fontes de informação mais importantes e mais acessadas da internet. Eu acho que a Wikipedia não é só o Google. Acho que a Wikipedia aparece em primeiro porque outros sites na internet, inclusive os blogs, são responsáveis. Exatamente. Mas é exatamente onde que eu quero chegar. Por que o Google põe a Wikipedia nos 3, 4 primeiros lugares das respostas? Tem uma turma que se vira e fala, o Google faz isso porque tem um acordo com a Wikipedia. Mas não é. O Google faz isso porque é tanta gente que põe link para a Wikipedia que puxa a relevância
da Wikipedia para cima. Exatamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, tem um grande humorista americano, que é o Stephen Colbert, que é um comentarista que se finge sério no Comedy Central, que é um canal, se finge um grande comentarista de direita, um analista, mas tudo uma piada. O Stephen Colbert inventou um grande termo que é a Wikiality. Wikiality é a wikialidade, é a realidade da Wikipedia. Ele desafiou vamos conseguir. O que é a Wikiality? Se a gente conseguir convencer pessoas o suficiente de que algo é fato, na internet aquilo vira fato. Exatamente. E o que o cara fez? O cara se virou e falou, vamos, por exemplo, salvar os elefantes da África. Se todo mundo entrar agora nos verbetes indicados e dizer que o número de elefantes está crescendo, o número de elefantes para todos os eleitores da Wikipedia vai começar a crescer. O que aconteceu? Durante 3, 4 meses, enquanto se manteve a memória da brincadeira do Colbert, o número de elefantes na Wikipedia, de fato, esteve crescendo. Isso não quer dizer que eles da África tenham crescido. O Google acaba produzindo uma máquina em que o número de votos, o número de links, o número de leitores, faz com que uma coisa seja puxada para cima da seleção. Isso é uma forma automatizada, é um critério de fato, mas o número de votos, o número de pessoas escolhendo aquele conteúdo, clicando naquela resposta, não faz daquela informação a melhor informação, a informação mais correta, não faz. E muitas vezes a gente está na internet sem perceber que essas coisas todas estão sendo selecionadas e por critérios que não são necessariamente os melhores critérios. Entendeu? É por isso que a internet tem um problema de credibilidade. Eu não sei como resolver. Não quer dizer que tudo na internet não seja crível, mas quer dizer que vai ter sempre aquele raio daquele ponto de interrogação. Mas será? Acho que são as marcas mesmo. Um problema que eu vejo na blogosfera e na internet é que existe uma tendência ao anonimato da fonte. E isso é terrível, porque a pessoa, como falou o Marcelo, você tem um contrato com um veículo quando você está lendo ele. O contrato é, às vezes, conhecer a posição, ou conhecer a história, e você lê sobre esse prisma. Você entende o que ele está querendo dizer com aquilo. Né? Isso faz parte da tua experiência como receptor, ou como debatedor, ou como... esse contrato, muitas vezes, num meio muito novo, onde os players não estão estabelecidos, ele não existe. Eu não sei o que o cara está pensando ao dizer aquilo. É porque isso só se ganha com o tempo. Com o tempo, exatamente. Não adianta fazer isso. A Target faz uma campanha para o Estadão, associando o Estadão à credibilidade. Não é isso que dá credibilidade para o Estadão. O Estadão ganhou a credibilidade ao longo do tempo. O que a Target está fazendo é reforçar esse posicionamento. A blogosfera ainda é nova e a maioria dos blogs, com algumas exceções que tem mais tempo, eles ainda não conseguiram conquistar isso. Isso tem que se conquistar através do tempo, através da publicação de conteúdos. Voltando àquela questão da sustentabilidade dos blogs, acho que a sustentabilidade está associada a ele conquistar uma audiência cativa. A gente estava conversando antes aqui, muitos blogs estão mais preocupados numa audiência passageira, né, de fazer alguma coisa que dê alta relevância no Google, que apareça nos buscadores, do que em pegar aquele cara que entrou, cativar para que ele volte sempre, que ele assine o seu RSS, que ele continue lá. E é isso que aí o cara começa a entender o perfil de quem está escrevendo, aí ele começa a voltar sempre, aí ele começa a recomendar, e aí se constrói uma audiência. Deixa eu só pegar, porque essa pergunta, essa colocação do Marcelo, engata nessa pergunta aqui do Guilherme Azevedo, que é do jornalirismo.com.br. Ele pergunta para o Carlos Merigo, qual a audiência do seu blog? E depois engata aqui, você aceitaria o convite de um grande grupo de comunicação, uma televisão que tem um portal potente ou um jornal, etc., para ter seu blog em evidência ali e multiplicar a sua audiência? Ou você acha importante essa independência? Em questão de audiência, assim, o Brainstorm, como eu falei, ele está no ar há quase 5 anos, e eu consegui conquistar uma audiência diária ou mensal, quem preferir,
que acabou sendo mais relevante que muitos veículos até tradicionais sobre publicidade. Se você usar o Alexa hoje para comparar o alcance do meu blog com tantos outros veículos que também são especializados em publicidade, o Brainstorm às vezes está acima. Hoje eu tenho, sei lá, em média, uns 400 mil visitantes por mês, assim, no blog. E em questão de ir para um grupo de comunicação, eu acho que é mais ou menos aquilo que acontecia com o mínimo. Você tem os jornalistas que fazem parte dos grupos de comunicação e mantêm até o blog dentro desse grupo, como os blogs do Estadão, mas por fora você também pode ter o seu blog pessoal, onde você... Claro, aí vem a questão da responsabilidade que a gente falou, né? Quando eu comecei meu blog, eu achei que eu poderia escrever qualquer coisa. Pensei assim, eu tenho um blog, sou eu ali, eu falo o que eu quiser, e não importa quem que vai ler. Hoje, eu acho que os blogs foram adquirindo, os bons blogs, né, foram adquirindo uma maturidade ao longo do tempo e criando essa responsabilidade. Hoje, antes de eu clicar em post ali para entrar o meu texto no ar, eu paro, eu releio aquilo que eu escrevi, eu checo minhas fontes de informação, porque eu sei que eu estou colocando aquela informação ali e eu vou ter ali milhares de leitores um dia, que aquela informação pode ser relevante, impactar de alguma maneira. Então, eu acho que a questão da responsabilidade foi se criando nos blogs ao longo do tempo. E hoje, quem começa um blog e acha que pode escrever o que quiser, ele pode até tentar, mas talvez ele não vai durar muito tempo ali, porque a responsabilidade continua, vai ser no papel ou vai ser na internet. É a construção da credibilidade. Você sabe que as pessoas vão ler e vão acreditar naquilo, e no minuto que elas verem que você falhou, você perde. Exatamente. Então, por isso que você tem que... É isso que a gente fala de parar, se analisa, reler o que você vai colocar no ar, porque aquilo ali tem importância para um grupo de pessoas. Né? Wilson, eu estou vendo que você quer falar, mas eu queria perguntar também para você o seguinte: como é que faz para melhorar a qualidade do receptor? Quer dizer, tudo bem, precisamos investir em educação, etc., isso a gente já sabe. Tem alguma coisa que pode ser feita amanhã para melhorar isso? Bom, só um passo atrás, antes de entrar na questão de como melhorar a qualidade do receptor. Que eu acho que a gente está falando de credibilidade, transparência, responsabilidade. Queria só introduzir um outro termo familiar dessa mesma família, que é reputação. Ou seja, a construção de uma reputação não é um fenômeno quantitativo. Quer dizer, uma reputação ela é construída e também é destruída, às vezes, com um gesto, uma atitude. Uma situação basta para transformar uma pessoa num herói, mas também num canalha. Então, acho que o grande barato, né, a coisa mais interessante da informação é essa, digamos, intangibilidade. É algo que, na verdade, é difícil de medir em termos de qualidade, porque é algo que pode mudar, é como o caos, né? Como a teoria do caos, aquele bater da asa da borboleta que causa o tsunami ali. A informação, acho que ela funciona muito, os fluxos de informação funcionam muito dessa maneira. Quer dizer, um mesmo bit, né? Um mesmo pedaço de informação, ele pode ser absolutamente anônimo e irrelevante, ou ele pode criar e destruir reputações. Então, acho que quando a gente fala que espaço público é diferente de opinião pública, é porque o trabalho de construção de uma imagem, de uma reputação, ele não tem uma fórmula, ele é construído simbolicamente, não é um processo quantitativo, quer dizer, não é nem mesmo uma questão de escala, porque às vezes alguma coisa que acontece numa área muito restrita influencia o mundo todo, quer dizer, depende do quê? Do poder. Então, realmente, a distribuição de poder e de riqueza e de conhecimento é o que vai determinar o potencial de você ser herói ou ser canalha, de você ter uma reputação ou não ter uma reputação. Não é tanto a audiência. Inclusive, acho que uma das coisas que está perdendo prestígio, até reputação, é o próprio conceito de audiência. Essa história da curva longa, todas essas novas formas de modelar como que informação gera valor, está ficando claro que não é pelo quantitativo. E aí realmente não existe uma fórmula para você construir essa reputação. Embora eu acho que um dos caminhos é contar com receptores de qualidade. Então, eu estava até ontem conversando sobre isso. Fizemos um evento, com tantos eventos aí de alta qualidade. Quantas pessoas tem na audiência? Às vezes é um pequeno grupo, né, para voltar aí a teorias da revolução, às vezes é uma vanguarda revolucionária que vai lá, vai tomar o poder e vai transformar a história. E aí você vai dizer, puxa, mas foi uma elite que fez isso, foi um grupinho, um grupelho.
Às vezes é assim mesmo. Às vezes a história é feita por uma pessoa que tomou a decisão adequada ou a decisão relevante. Então, acho que não tem uma fórmula quantitativa, um modelo de audiência. O que está caindo é esse modelo de audiência. Por isso que a qualidade do receptor devia ser mais valorizada. Quer dizer, mais importante, talvez, do que o próprio processo de produção da informação, é o processo de consumo. Embora haja hoje esse mito mesmo, de que, no final, ninguém mais é consumidor, todo mundo é produtor. Na verdade, eu acho que a qualidade do veículo também está na qualidade do receptor. Bom, você perguntou, como melhorar a qualidade do receptor? Eu acho, enfim, é difícil escapar... Botando um bombril na antena. É difícil, digamos, dar uma resposta, e é difícil escapar da resposta óbvia, que é, vamos educar mais, vamos ter mais educação. Vamos evitar esse clichê. Eu iria para um outro caminho, para tentar, digamos, sair do óbvio, sair do clichê. Eu acho que a qualidade do receptor depende não tanto do nível de educação que ele tem, se ele tem primário, ginásio, colégio, nem existe mais, né? Existe ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Não é um problema de qualificação, né, de ser uma elite intelectual ou não. Eu acho que é só uma chavezinha que muda, que é o grau de consciência que você tem sobre aquilo que você faz. Seja você analfabeto, seja você doutor. Quer dizer, tem muito doutor aí totalmente inconsequente. E, portanto, receptor e produtor de má qualidade. Então, acho que tem eu acho que a grande novidade da mídia digital, das redes digitais, é que essas mídias, esses meios, te obrigam a pensar, né, sobre a tua relação com a mídia. Então, essa, digamos, metagestão do conteúdo, você não pode mais ser só leitor. O bom leitor é aquele que pensa sobre a qualidade daquilo que ele está lendo. Mas para isso precisa ter tempo e precisa ter uma atitude. O cara não precisa ter doutorado, não precisa nem ter feito universidade, mas é um tipo de consciência. Algumas cabeças, alguns filósofos, acham que essa consciência está emergindo. E que a própria proliferação das mídias gera, aos poucos, um receptor mais qualificado. Por quê? Porque ele é capaz de pensar não só sobre a informação, mas sobre a qualidade da relação dele com a informação. É mais complicado, mas não exige um PhD, exige uma atitude, que é uma questão de ética, né? Uma ética da responsabilidade do leitor, não do produtor. Porque se o leitor não tiver essa ética, o produtor de qualidade vai para o espaço, e aí, claro, para usar uma metáfora, quer dizer, realmente aí é o lixo que vai predominar, mas não porque o produtor não tomou conta do resultado, quer dizer, é porque ele lida com uma comunidade que tem um nível baixo de consciência sobre a sua relação com a informação. Então é um pouco assim, fazer a leitura da própria campanha como uma constatação, não de que o Estadão tem uma qualidade melhor ou que os blogueiros são piores, mas a questão está colocada. Olha, quem não pensar na qualidade da informação está perdido. Preocupe-se com isso. Preocupe-se com isso. Olha, é o Estadão, ou é o blog do Carlos, ou é o meu blog, ou é o meu site. Não existe nenhum feiticeiro, nenhum mago, nenhum intelectual que vai dizer, esse tem qualidade, aquele não tem qualidade. Mas será que não está mudando algo na sociedade? Alguns filósofos, alguns intérpretes desse mundo, como você falou, o pessoal está tentando entender o que está acontecendo, diz que, de fato, começa a surgir um novo tipo de consciência sobre a própria informação. E aí, realmente, a publicidade, o produtor de conteúdo, o blogueiro, todo mundo tem que procurar esse leitor, que é um leitor qualificado. Pedro, a gente está já terminando aqui o tempo, mas eu queria jogar para você uma pergunta que eu acho importante, que é o seguinte. Será que nós, os amantes da comunicação, as pessoas que dedicam a vida à comunicação, incluindo os blogueiros, os revisteiros, os radieiros, os jornaleiros, os jornalistas, enfim, a turma da comunicação não se leva um pouco a sério demais, não? Será que assim, não tem uma coisa de nós, os blogueiros, os jornalistas, etc.? Isso não enche o saco, não é uma coisa meio... Não tem um excesso aí? Você me botou na berlinda agora. Eu estou me incluindo, hein? Nós, da comunicação, e aí jornalistas, blogueiros, professores... Publicitários também, né? Publishers...
nós ficamos mais presentes, certamente, na sociedade no último século. Enfim, esse é um processo que vem lá de trás, né? No ano 60.000 da nossa existência, quando começamos a falar, o Gutenberg, a gente costuma se dizer, acho que desde o McLuhan, costuma se dizer que a gente vive na era da informação. E cada vez mais informação tem um bocado o poder de ditar a informação. E quem tem poder sobre determinados grupos, poder de informar, acaba tendo o poder de influenciar um bocado nos caminhos da sociedade. Eu acho que a internet nos levanta uma questão interessante, que é o seguinte: a tecnologia está caminhando para um ponto em que, muito cedo, a Coreia do Sul já flerta com isso, muito cedo a gente vai poder governar diretamente. A gente vai poder fazer a democracia direta, querendo dizer, tem uma determinada reforma da Previdência para realizar. A gente não precisa de deputados e senadores. A gente não precisa de presidente da República. A gente vai ter o poder, a capacidade tecnológica de votar, todos nós. Eu acho que em algum momento, nos próximos anos, a gente vai começar a ter que se perguntar, nós queremos isso? Isso é o melhor que a gente pode fazer? Eu não. A importância da comunicação, no fim das contas, de qualquer forma de comunicação se dá na conscientização, evidentemente, no processo da gente compreender quais são os pesos. Mas a gente provavelmente jamais vai conseguir virar especialista em todas as pequenas coisas que podem ter algum tipo de impacto na sociedade. Então, se somos amplido, né? Se nós somos um pouco... Qual é a palavra que você usou? Para eu não arriscar. A gente se leva a sério demais. A gente se leva a sério demais, muitas vezes sim. E muitas vezes é bom levar a sério o tipo de poder que qualquer um que tem um meio de comunicação na mão tem. Porque a gente precisa compreender qual tipo de impacto que a gente pode gerar. E meios de comunicação estão ficando e ficarão cada vez mais importantes na maneira como nos organizamos na sociedade. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu aí dar uma boa geral sobre o assunto, né? Dar uma ventilada aí nesses temas todos. Claro que daria para ficar aqui anos falando disso, mas acho que foi legal. Quero agradecer muito aí a presença dos componentes da mesa aqui, o Carlos Merigo, a Bruna Calheiros, o Ednei Souza, o Pedro Dória, o João Live, o Marcelo Salles Neto, o Oswaldo Barbosa de Oliveira e o Gilson Schwartz. Dizer que para mim foi um prazer bater papo sobre esses assuntos. Acho que a gente conseguiu não se levar a sério demais aqui, fazer uma coisa num tom legal. Espero que o pessoal que veio assistir aqui no estúdio e que está assistindo na TV Estadão também tenha gostado. Agradeço a oportunidade, o convite e passo a bola agora para o Marco Chiaretti, que é o editor de mídias eletrônicas lá do Estadão, para que ele feche aqui a sessão. Então, eu queria de novo agradecer a todo mundo, as pessoas que vieram aqui nos ajudar no debate, vocês, os blogueiros que participaram, bateram bastante. A gente está aprendendo nisso, o Grupo Estado, o portal, todo mundo que está trabalhando lá está aprendendo a fazer isso junto com vocês. Tem muita coisa nova que nós temos que aprender. O grupo trabalha com isso há muitos anos, como vocês sabem, mas isso não nos impede de precisar renovar e aprender toda hora. Uma coisa que eu queria falar aqui era que, para nós, essa discussão, esse debate aqui, não é o fim da discussão. Isso aqui é o começo de uma discussão, tá? Nós vamos, sem nos levar tão a sério assim, mas talvez nos levando a sério, promover mais debates desse jeito. Nós queremos que vocês nos ajudem nisso, participem junto conosco disso. Nós estamos pensando num debate já para o mês que vem sobre a discussão da economia da mídia hoje. Eu não gosto da separação nova mídia
em mídia. Esse processo é um processo que envolve tecnologias diferentes, suportes diferentes. A gente vai incorporar, está incorporando, continua inventando coisas, né? Esse primeiro debate vai ter como foco a questão da monetização dos blogs. A gente está propondo isso, a questão da economia das redes de blog, enfim, de toda essa... Um dos temas que foram discutidos nesses últimos dias. Há outros pontos importantes, a questão dos blogs dentro dos jornais, vis-à-vis blogs que estão fora de grandes grupos, tá? Como é que isso trabalha, como é que isso conversa. Eu acho que o João disse um negócio importante aqui, que a gente precisa de debate, a gente precisa brigar mais, até um pouco. Foi importante isso, tá? Queria agradecer a todos, isso para nós é o começo, vocês vão ser convidados a participar mais conosco desse processo, tá? Muito obrigado. Eu queria convidar todo mundo, daqui a 2 semanas, a acessar o blog da Talent. Ah, tá. Esses publicitários. Acessar com... Que é um blog publicitário, não é jornalístico. A gente... Propaganda. Tá bom. Muito obrigado, hein?